Bom dia! Vamos começar o nosso tempo de reflexão bíblica e escola bíblica dominical, mesmo ainda no molde online. Então convido a todos que orem junto comigo, pedindo a Deus que nos abençoe nesse tempo junto e que Deus abençoe a reflexão da sua palavra. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor por esse tempo que podemos desfrutar diante da sua palavra e cultuar ao Senhor. Que o Senhor nos dá graça nesse tempo para entender, compreender os seus planos, a sua vontade para conosco e nos dá o ânimo para aplicá-la conforme o Senhor vai nos dizendo. Abençoe esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filemão, livro esse que nós começamos a estudá-lo domingo passado e nós tratamos dos primeiros versículos e agora vamos entrar mais nos detalhes desse livro, muito embora pequeno, mas importantíssimo e cheio de lições que ele vai nos trazendo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Afia e Arquipe, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graças e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E lembrando os irmãos que nós tratamos exatamente dessa saudação que Paulo escreve em sua carta ao Filemão e tratamos de como Paulo escreve como uma equipe, mostra que estava junto com Timóteo e vê o Filemão como uma pessoa amada, como um colaborador, e ele transmite as saudações a outros irmãos que são companheiros de lutas, acompanha as lutas do apóstolo Paulo para o Evangelho. E sauda também a igreja essa que se reunia na casa do Filemão. Em outras palavras, as pessoas, os santos que formam a igreja estavam se encontrando naquele lugar. E Paulo escreve a eles, vai saudando eles também. E é isso que nós tratamos e falamos um pouco da importância da igreja, quem a igreja é, e que ela não depende literalmente de um lugar físico, mas ela é o povo de Deus reunido. Muito bem. E agora vamos ler adiante, versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente de teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de tudo bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, teve grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome de amor, sendo eu o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me serve nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiros, recebo como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve, alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei.
por não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanime-me o coração em Cristo. Certo como estão da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estão pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também posada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Uma carta de amizade, uma carta que vem do amigo para outro amigo, ao mesmo tempo do apóstolo para aquele que também foi gerado após a sua pregação. Então, Paulo escreve para esse homem que conheceu a Cristo, que hospeda a igreja em sua casa, um homem extraordinário e ao mesmo tempo um homem que detinha escravos. E eu sei que esse tema em si hoje é uma tema delicada e foi delicada ao longo da história, e talvez dizer que um homem ele é espetacular, ele é maravilhoso em seu caráter, um homem nobre, e ao mesmo tempo juntar isso ao fato que ele era dono de escravos, nos nossos dias isso não bateria. E é claro que com isso nós não encorajamos, nem estamos a favor da escravidão de maneira nenhuma. No entanto, nem todo mundo que tinha escravos necessariamente era homens que imprestáveis ou tinha problema de racismo ou de outra natureza. Acontece que a cultura e os países, o modo de se desenvolver a sociedade, isso era comum, não entanto. E era homem que se convertia e tinha um caráter nobre, ainda que tinha pessoas sob seu cuidado, mas tinha um caráter nobre. E lembrando que até no povo Israel, por exemplo, Abraão tinha muitos, se podemos dizer, escravos, e a Bíblia deixa claro. E Abraão é chamado pai da fé, inclusive o próprio Novo Testamento o dá como exemplo. Então, é claro que a gente tem que ter equilíbrio, e nós vemos hoje em dia que há um desequilíbrio na maneira que se trata das coisas, e precisamos ter cuidado. Com isso, repito, não estou a favor, nunca esteve, nem estou a favor da escravidão, da discriminação, do racismo, nada disso. Mas acredito que, no entanto, a gente tem que ficar atento, não associar necessariamente coisas negativas em todo o contexto, certo? Muito bem. Mas antes, claro, de entrar nesse assunto, que não é um assunto por hora aqui, nós vamos tratar de versículo 4 a 7, onde o apóstolo Paulo, ele escreve, ainda ele mostra todo o seu apreço por aquilo que ele escreve. E é interessante essa maneira de se relacionar, essa maneira de escrever, que hoje em dia nos falta muito. Muitas vezes nós vamos direito no assunto e sem enxergar as coisas positivas na vida das pessoas, sem, no entanto, encorajá-las. E a gente vai direito pedindo aquilo que a gente pensa que tem que pedir e achando que até uma obrigação e tudo mais. Mas nós não temos tato de saber, de ver as coisas boas que aquela pessoa faz. E hoje em dia nós temos a tendência naturalmente de olhar apenas nas coisas ruins. Se nós olhamos para a igreja, se nós olhamos para o cristianismo, se nós olhamos para os irmãos, geralmente nós temos a tendência de olhar só nas coisas negativas, ou ver apenas essas coisas negativas, ou essas coisas ocupar um lugar maior do que qualquer outra coisa, ou julgar ou avaliar a igreja e os irmãos somente pelas coisas que a gente pensa que são negativas, e não enxergar, não se alegrar das coisas que, no entanto, existem, das coisas positivas, e encorajar assim. O apóstolo Paulo fala que, depois da sua saudação, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações. Então veja, Paulo, ele
o Filemão como um motivo de gratidão a Deus, quando ele se lembra dele em suas orações, agradece a Deus pela vida dele. Quanto de nós, meus amados, ao nos lembrar dos nossos irmãos ou de alguém, nós consideramos aquela pessoa um motivo de gratidão a Deus. Agradecer a Deus por aquela pessoa, por quanto Deus operou na vida dela, pelo que ela faz e tudo mais. Eis que Paulo, embora era apóstolo, embora era Paulo mesmo que ajudou, se posso dizer assim, na conversão desse homem, ele sabe ser grato olhando para Filemão. E eu acho que muitas vezes nos falta ser gratos olhando para as pessoas. Mas ao mesmo tempo, podemos nos avaliar se nós somos pessoas que damos alegria para os nossos irmãos, pessoas de qual outros possam, vamos dizer, agradecer a Deus. Será que tem pessoas que agradeceriam a Deus pela minha vida? Agradeceria a Deus pelo que eu faço, pelo que eu sou, pela fé que se desenvolve na minha vida? Como que alguém poderia olhar para mim e eu gero alegria para aquela pessoa, eu gero alegria pelas pessoas devido à minha fé, devido à minha atuação no reino de Deus? E a gente tem que se preocupar se a gente seja pessoas que se envolvem com o reino de Deus de tal maneira que gera alegria, gera gratidão da vida dos outros por causa de nós. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti em minhas orações, estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor e todos os santos. Sim, meus amados, que palavras cheias de amor, de apreço Paulo tem para Filemão. Ele fala, estou ciente, estou consciente, não é algo assim só de falar, mas eu estou ciente do teu amor. Seu amor, ele é algo conhecido, e não é só amor, mas a fé, o seu amor e a fé que tens primeiro para com o Senhor e com todos os santos. E é interessante, meus amados, para perceber que Paulo mostra que esse homem tem amor e fé relacionado ao Senhor Jesus Cristo e aos santos. E veja como essas coisas, como essas coisas andam junto. Nós jamais podemos amar aos irmãos se nós não amamos ao Senhor Jesus Cristo. E até João fala disso, que aqueles que amam a Deus, amam aqueles que vêm de Deus. Então, nós que dizemos que amamos a Deus, amamos também aqueles que vêm de Deus. Clarita, pega esse aqui para não bater aqui, por favor. Muito bem. A Clara vai pegar algumas coisas, depois ela lê. Então, meus amados, muitas vezes nós devemos ver se amamos o nosso Senhor. E se dizemos que o amamos, esse amor se manifesta também no amor e na fé com os santos de Deus. Porque não adianta dizer que você ama a Deus, mas você não reflete seu amor na prática em relação aos seus irmãos. E se nosso amor por Deus, ele não se estende aos amor pelos irmãos, então nós mentimos. A verdade não está em nós. Por mais que nós dizemos com nossos lábios que amamos a Deus, mas quando nós não amamos os irmãos, algo está errado. E é preciso nos avaliar diante dessas palavras. Como está seu amor relacionado aos irmãos? Como está sua fé relacionada aos irmãos? E talvez essa questão de fé pode parecer um pouco confusa, mas a fé ela está relacionada a agir conforme a palavra de Deus em relação aos irmãos, porque a fé ela nos conduz a acreditar naquilo que diz a palavra de Deus e agir coerente com ela. Então, demonstrar amor e fé e agir conforme a palavra de Deus em relação aos nossos irmãos e tratá-los biblicamente. E eis que esse homem, assim como disse, muito embora ele era um homem de posses, ele tinha escravos e tudo mais, era um homem que tinha muito amor e muita fé no Senhor Jesus Cristo. E com certeza isso se refletia na maneira que ele trataria seus escravos, trataria as pessoas e de forma especial aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E aqui diz, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus
e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de tudo bem que há entre nós para com Cristo. E aí ele fala da comunhão da fé, que ela se torna eficiente, que ela se torna e que torna conhecido todo bem que há entre os santos de Cristo. Então veja como isso lida com a comunhão e exalta a Cristo através dessa manifestação. E no versículo 7, o apóstolo Paulo, ele de certa forma insera essa parte inicial de saudação, onde diz: pois, irmãos, teve grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Às vezes, meus irmãos, nós estamos prontos para julgar muito fácil as pessoas pela posição delas, pela função delas, por algumas coisas que ensinam, concordamos, sem, no entanto, conhecer as circunstâncias e o caráter das pessoas. Estou dizendo isso porque, é claro, eu não avaliei todas essas coisas, mas há movimentos de protestos no mundo inteiro quanto à desigualdade, racismo, enfim, todas essas coisas. E uma das coisas que acontece é a derrubada de monumentos históricos, de estátuas, de certas pessoas e tudo mais, e muitas vezes por motivos como, por exemplo, fulano teve escravos, então, portanto, derruba a estátua. Eu não estou dizendo e não estou defendendo certas pessoas, como aquela pessoa na Inglaterra cuja estátua foi derrubada, que foi um homem cruel, e quanto aos escravos e tudo mais. Eu não estou falando disso. Mas estou falando, no entanto, que pessoas do passado que se encaixam em certas características que hoje nós consideramos que não são adequadas, por exemplo, a ter escravos, mas, no entanto, na época da pessoa, isso era comum, e pode ser que existe pessoas que teve escravos, mas que, porém, não eram pessoas abusivas, não eram pessoas de má índole ou que destratava e que tratava correto aqueles que estavam sob os seus cuidados. E é preciso que a gente tenha em mente isso, porque na Bíblia nós temos uma variedade de pessoas que, de certa forma, eles têm pessoas sob cuidado. E é claro que hoje existe uma outra forma que não é considerada escravidão, mas existe formas de autoridade, onde tem aqueles que são empresários e tem, obviamente, pessoas aos seus cuidados que trabalham para eles. É claro que não é a mesma situação, eu sou ciente disso. Mas muitas vezes nós temos a tendência de julgar qualquer tipo de autoridade como sendo ruim, como a autoridade em si é ruim. Mas a autoridade em si, ela não é necessariamente ruim. É ruim quando aquela pessoa que tem autoridade ou tem uma função de autoridade se lida de maneira abusiva ou inadequada com as pessoas sobre qual ela é autoridade. Aí sim, eu concordo, ela é ruim. Mas a autoridade, ela é saudável quando ela exerce sua autoridade da maneira devida. Vamos dar um exemplo por isso. Os próprios pais. Os pais, eles são autoridade sobre seus filhos. E quando os pais exercem essa função de autoridade com cuidado, com amor, aí você tem filhos que crescem de modo saudável, protegido de males e de coisas que podem lhe fazer mal e se transformam em pessoas saudáveis mais tarde. Crianças que vivem sem ninguém acima deles, sem nenhuma autoridade, eles naturalmente vão virar pessoas que você não vai gostar de encontrá-las na rua muitas vezes. Então é claro que a autoridade ela tem o papel de formar, de orientar, de cuidar. E o próprio Jesus falou que aquele que quer ser maior entre vós, que seja o servo de todos. Então a maneira bíblica de olhar para a autoridade é muito diferente das autoridades vamos dizer, abusivas dos nossos dias. O próprio Jesus, que era maior de todos, ele veio a nos servir, ele morreu em nosso lugar. Ele é o líder, o pastor da igreja, ele se deu por ela.
E assim que nós aprendemos. Hoje nós somos pastores, somos líderes, mas também nós somos aqui para servir aos irmãos, servir aos outros. E é claro que isso é muito salutar, muito saudável quando temos autoridades adequadas. Existe esse movimento de anarquia, mas a anarquia ela não funciona. Não funciona e, de certa forma, também não anula a questão da autoridade, porque você quer se tornar autoridade sobre si mesmo e, de certa forma, sobre outros indiretamente, porque você vai querer que outros agem como você quer. Você quer que outros se adequem às suas regras. Isso não é apenas questão de respeito, porque respeito é respeitar, mas não necessariamente induzir, forçar os outros a acreditar o que você acredita. Enfim, mas não vou entrar muito nesse assunto. A questão é que a autoridade ela é saudável. É claro que em certos momentos da história essa autoridade foi abusiva, quando a questão do escravagismo, quando a questão do racismo e tudo mais. E eu concordo com isso. Mas, concordo no sentido que foi abusivo. Mas, no entanto, existem pessoas de autoridade que têm um caráter nobre, como esse homem que no tempo dele era comum a escravidão e ele era um dono de escravo, porém olha como diz sobre ele, pois irmão, teve grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração do santo tem sido reanimado no teu intermédio. Então era um homem que ele mostrava muito amor, outros foram apoiados e tudo mais. Então a gente tem que tomar esse cuidado quando nós tratamos de autoridade. Então nem toda autoridade ela é ruim. Hoje nós temos empresários, chefes, gerentes sobre nós, enfim. E não é porque muitas vezes, por que eu estou dizendo isso? Que as pessoas associam a posição de autoridade com negativo, necessariamente. Isso não é verdade, não deve ser associada dessa forma. É claro que por causa do pecado, em muitos dos casos, a autoridade vamos dizer, uma grande tentação para que o abuso seja exercitado de uma forma ou outra. Mas a autoridade em si ela não é ruim. E o fato é que o próprio Deus ele é a autoridade suprema, então ele é soberano, e isso é muito bom. E também a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, outras posições, como na política e tudo mais, associamos sempre com o erro. Mas existem homens decentes também na política. É claro que são escassos, são poucos, e eu concordo com isso, infelizmente. Mas não é a posição em si política, não é o cargo em si que é ruim, porque é preciso para a boa organização e para que o país não seja em caos. Mas é ruim quando isso é corrupto, quando isso é pecaminoso e chega ao ponto de ser abusivo. E infelizmente nós corremos para tempos em que os governos ganham um poder cada vez maior sobre a população e a população fica cada vez mais indefesa, cada vez mais fraca diante desse poder e assim ela é manipulada conforme cada um quer. Mas isso também é outro assunto. Mas vamos debater um pouco o versículo 7 para que encerrarmos essa parte. Pois, irmãos, teve grande alegria e conforto no teu amor. Olha, Paulo, ele vê e ele fala bastante disso. É claro que eu acho que teve a ver também com um pedido que Paulo haveria de fazer mais tarde ao Filemon, encorajando eles para que haja de uma maneira branda com Oníssimo, que fugiu dele. Oníssimo era um escravo de Filemon, parece que ele furtou e após os furtos dele ele foi embora, mas ele se converteu na pregação do apóstolo Paulo e Paulo queria que o enviasse de volta e escreveu a Filemão para que se receba de forma diferente. Então, teve grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Olha que interessante, Paulo vê que muitas pessoas foram beneficiadas, muitas pessoas foram, como diz aqui o texto, reanimadas por intermédio do amor do Filemão. Então, mais uma vez, Paulo mostra que Filemão, muito embora era um homem de posse, era um dono de escravos, era um homem que
confortava muitas pessoas, que ajudava muitas pessoas. E aqui diz: o coração de muitos santos foi reanimado por você. Então, era um homem que trazia muita alegria, muito apoio entre os santos. Não era um homem, vamos dizer, que tinha posse, se pouco se importava dos outros, tinha uma condição melhor, mas ele era um homem que servia de ânimo. E eu, mais uma vez, queria fazer essa pergunta: podemos nós dizer que temos entre nós pessoas que reanimam o nosso coração? Somos nós pessoas que reanimamos o coração dos santos pela nossa presença, pela nossa atuação, pelo nosso serviço, pela nossa bondade, pelo nosso amor. E aqui Paulo diz que Filemão era um homem desse. E talvez hoje nós precisamos muito desses tipos de homens que sabem reanimar o coração dos santos através da vida deles, da atuação deles. Meu coração, o coração dos santos foi reanimado por teu intermédio. Então veja como Deus opera por meio do Filemão para o encorajamento dos santos. E, meus amados, nós somos, de fato, instrumentos na mão de Deus para abençoar os nossos irmãos. E também existem duas coisas que nós sempre devemos olhar. Primeiro, que somos aqueles através de qual Deus quer abençoar os outros, e nós devemos ser instrumentos e nos ver importantes para a vida dos outros, agir para abençoar os outros. Mas ao mesmo tempo nós somos receptores da bênção que vem através de outras pessoas. Nós jamais podemos desprezar a necessidade dos nossos irmãos, dizer: eu só preciso de Deus, não preciso de você, porque Deus não nos fez assim. Deus nos fez para pertencer ao corpo de Cristo, e no corpo de Cristo a gente é interdependente, nós dependemos um de outro, e eu dou e ao mesmo tempo recebo. Eu sou um receptor, mas ao mesmo tempo um doador. Então essas duas coisas, elas têm que andar continuamente como uma engrenagem que um move outra na vida de um cristão e na vida da igreja. Infelizmente é quando nós temos apenas uma das duas, quando temos só pessoas que querem receber e quando não recebem vão embora. Pessoas que recebem, mas não estão prontas para dar. E é triste também quando temos pessoas que dar e parece bom e é bom, mas que não sabem receber. Porque essas pessoas são levadas a se considerar melhores, superiores, que não tem nada a receber dos outros. Isso também não é bom. Apesar de parecer melhor, porque dá, não necessariamente é melhor. A gente tem que ter um coração humilde e saber que mesmo que somos aqueles que damos e servimos, sempre devemos nos ver necessitados, no entanto, de coisas que Deus coloca nos nossos irmãos. E veja, Paulo era apóstolo, mas ele sempre viu a necessidade dos outros, mesmo daqueles que ele mesmo gerou na fé em Cristo. Ele nunca viu: eu não preciso de você, fui eu mesmo, afinal das contas, que ajudei você a se converter. Mas uma vez que você é convertido, eu preciso de você. Nós precisamos um de outro, meus amados. Então, é preciso que você que dá veja a necessidade de outros. E não só dá, como se deixa servido também, se colabora para receber. Tem pessoas que só dá, mas não recebem. Então, você vai ter grandes problemas também. E só aqueles que só recebem, eles não se veem necessitados a dar ou não vê que eu não tenho nada a oferecer. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, que você tem algo a oferecer. Todos nós temos algo a oferecer. Uma vez que nascemos de novo, somos de Cristo, nós podemos abençoar nossos irmãos. Não é porque temos menos conhecimento do que outros ou temos uma condição inferior, precisamos nos ver como vítimas o tempo todo. Porque existe esse perigo de vitimização, de que eu não tenho nada para oferecer, ou o que eu posso dar para ele já sabe mais, já tem mais do que eu. Isso é um erro muito grande, quando pensamos que outros não precisam. Todos precisam. Todos precisam. E é muito equivocado a gente partir de pressupostos que nós não podemos comprová-los. Então, nunca imagina que o outro não precisa. Porque todos nós precisamos, tanto na área emocional, quanto na área espiritual, quanto na área física e financeira. Todos, em algum momento, temos necessidades.
às vezes não aparentamos. Mas não quer dizer que não existem essas necessidades. E não quer dizer que você não pode abençoar. Então, eu acredito piamente que cada cristão ele tem algo com o qual ele pode abençoar alguém. Você tem que partir dessa premissa. Você é importante para o reino de Deus e você é um abençoador. É uma bênção. Você tem que apenas ver de que modo você pode abençoar. E não olha quem está na frente. Se Deus colocou no seu coração dar uma palavra ou fazer algo em relação a uma pessoa, a pessoa essa que talvez você a vê superior do que você em alguns aspectos, não se deixa parado por isso. Você pode se abençoar mesmo assim. Então, qualquer um de nós pode abençoar. Se Deus colocou no seu coração uma palavra, uma ajuda, faça. Então, não pensa que outros não precisam. Às vezes nem sempre outros mostram. Eu vou te dar um exemplo. Os líderes, os pastores são os piores para mostrar que eles precisam de algo. E isso, infelizmente, porque nós devemos ser honestos com as nossas necessidades e deixar claro que nós também somos pessoas, passamos por frustrações, enfim. Então precisa. Mas os pastores, por exemplo, na área emocional e espiritual, são aqueles que quase você nunca percebe que eles precisam de alguma coisa, a não ser que eles são bastante honestos e eles são transparentes em suas vidas, o que são poucos. Mas parece que não precisa. E vamos dizer, o conceito, ou a premissa que cada um tem, geralmente, olhando para uma pessoa, diz, que palavra eu vou dar para um pastor que já fez o seminário, já conhece as escrituras de A a Z, então quem sou eu para dar alguma coisa? Mas aí que você está se enganando. O fato de a gente estudar, o fato de a gente saber, não quer dizer que em todas as horas nós temos a palavra certa. É possível que Deus coloque um versículo, uma palavra de encorajamento na sua boca e que você dá para um pastor e é o que ele precisava naquele momento. Porque quando a pessoa está mal, embora tecnicamente ela sabe a Bíblia, mas ela não lembra, ela não pensa mais naquele versículo. Então você trazendo tem o papel de relembrar, de recordar, de fazer aquela pessoa, é verdade, pensar de novo naquilo, se relembrar da palavra de Deus. E como é bom. Ou às vezes você chegar perto e dizer, pastor, Deus colocou no meu coração de orar por você, por isso, por isso, por isso. Como é bom isso, ouvir isso. Mas nós muitas vezes agimos como os pastores como eles de nada precisam. Parece que eles são máquinas que só faz o trabalho, sempre vê eles bem no culto. Mas você acha mesmo que o pastor é diferente do que qualquer outra pessoa? Domingo a domingo, todos os dias do ano, você acha que ele nunca teve uma dor de cabeça? Você acha que ele nunca foi estressado, nunca foi para baixo, nunca aconteceu nada com ele? Ele sempre é sorridente? Isso é impossível. Ele pode parecer, porque todo domingo faça chuva, faça sol, ele está lá. Mas não quer dizer que não está bem. Tem domingo que não está bem, assim como você, muitas vezes. Então é preciso de a gente saber que outros precisam do nosso apoio, não importa a aparência deles. Ou às vezes, meus amados, sempre partimos do pressuposto que as pessoas têm dinheiro e que certas pessoas não precisam. Mas nem sempre isso é verdade. Não pensa que você não pode sempre abençoar alguém, porque você pode. E às vezes você não sabe a situação da pessoa. Fui períodos na minha vida que não tinha um tostão no bolso. Não tinha nada mesmo. Aconteceu. E como foi bom, de repente Deus enviou uma oferta mediante um irmão que geralmente ganhava menos do que eu, mas como aquilo lá salvou a minha pele, como aquilo foi bom. Então, assim, é claro que a pessoa não vai sair trambiçando por aí tudo que precisa, mas a gente tem que olhar o que Deus coloca no nosso coração. E, meus amados, se eu tenho mantenedores, eu uso o meu exemplo para o ensino dos irmãos, não com outro fim, mas eu tenho mantenedores que ganham muito menos do que eu. Mas eles sentem o prazer e eles entendem que daquilo que eles têm, Deus quer abençoar a minha vida e também contribuir para formar o meu sustento, que é maior do que o deles, mas necessário, no entanto, para o que eu faço. Então, e sem essas pessoas, claro, eu teria faltas no meu sustento. Porque meu sustento é feito disso. Então,
nunca imagina que você não pode abençoar. Então, agora existe, claro, o reverso. Nunca rejeita a ajuda dos outros só porque você acha que é superior. Não precisa. Não. Eu me lembro de alguém que deu um exemplo, era um missionário, um pastor, e ele pregou numa igreja lá sobre missões, e depois como chama? Depois do culto, era missionário, pastor e missionário, uma pessoa que pregou, me lembrei agora quem. Aí vem um senhor com camisa aberta do interior, meio simples e tal, com uma nota de R$10 se deu para aquele pastor e disse: pastor, Deus colocou no meu coração para lhe dar isso, para lhe abençoar. Aí o pastor olhou para aquilo, olhou para o irmão e falou: meu Deus, esse irmão com certeza ganha muito menos do que eu. Então pensou consigo mesmo: eu não vou levar esse dinheiro desse homem. E aí ele falou: não, irmão, não precisa, pode ficar, tá tudo bem. Aí o irmão replicou para ele: quem és tu para impedir a bênção de Deus na minha vida? Se Deus quer que eu dou. E aí ele, envergonhado, levou os R$10 e ele falou, isso ele falou num curso que eu estava presente, fala: nunca mais eu rejeitei R$10 na minha vida. Então, às vezes, a gente é consciente que tem mais do que os outros, e de muitas vezes nós rejeitamos que Deus pode nos abençoar ou desprezamos. E aí eu me lembro que eu estava numa cidade, não vou mencioná-la, e isso para respeito à pessoa daquela cidade. Eu fui lá pregar uma conferência e falei de missões, do meu projeto e tal. E eu sei que depois do culto, uma senhora bem de idade, ela veio me procurar: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu falei: pois não, meu irmão. E ela falou: pastor, eu queria contribuir com a hora missionária, mas eu queria fazer uma pergunta: será que com R$20 dá para fazer isso? Porque é o que eu posso, na verdade. E eu olhei para ela e me lembrei daquele pastor, falei: claro que pode, meu irmão. E R$20 são muito abençoadores. E eu sei que aquela senhora me abençoou, sendo minha mantenedora. Não lembro mais se, eu acho que ela não continuou por muito tempo, talvez, não sei nem se ela está viva, porque infelizmente eu não tenho o contato dela. E como eu sou uma senhora de idade, creio que não usa WhatsApp, e-mail, essas coisas. E talvez nessa crise ela mesma está passando necessidade. Mas a ideia é como a pessoa é tocada por Deus, se ela quer participar, e muitas vezes nós impedimos isso. Então você tem que entender que você depende da graça de Deus. Nunca achar demais de ser abençoado por outras pessoas. Então lembra-se disso. Você tem que saber ser receptor, mas também saber ser doador e encorajar assim a vida dos outros. E claro que isso não vai só na área financeira. Nós usamos a área financeira para falar um pouco, mas isso na área emocional, espiritual, orar para as pessoas. Isso tem um valor imenso quando nós sabemos chegar perto, e você não imagina disso. Então é preciso que nós nos vemos à luz dessas palavras e nunca seja muito ocupado para fazer o bem, meu amado. Eu tenho uma grande frustração quando as pessoas são tão ocupadas que não, parece que nunca tem tempo para a igreja, nunca tem tempo para fazer outras coisas. Mas olha esse homem, era um dono de escravos. O que dizer que ele teve plantações, o que dizer que ele teve muitas coisas para dar conta, mas sempre ele teve tempo. Ele hospedava a igreja na casa dele, ele teve tempo para administrar outras coisas, e ele teve tempo para cuidar dos santos de Deus. Então, que exemplo nós temos através dessa vida do Filemon. Bom, meus irmãos, acredito que por hora isso é suficiente, e logo adiante nós vamos mais falar do restante desse livro. Que Deus nos abençoe e aplique em nós a sua palavra. Vamos orar?
Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, pela Sua palavra. Nos dá a Sua graça de ser abençoadores e receptores ao mesmo tempo, da maneira digna que glorifica ao nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe a Sua igreja nesse lugar para que ela cresça no caráter de Cristo, no seu conhecimento e serviço. Que o Senhor nos dá a graça de ser um testemunho vivo nessa cidade e que cresçamos assim em número também. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.